Se você acha que já sabe tudo sobre o Wolverine, segura aí um minuto. Porque a história que a gente vê em X-Men Origins Wolverine começa muito, mas muito antes daquele cara rabugento com garras de metal que todo mundo conhece. E sério, quando eu revi esse começo do filme, eu fiquei pensando, cara, essa origem é muito mais sombria do que eu lembrava. Então hoje, eu quero conversar com vocês sobre esse filme. Sim, conversar mesmo. Porque esse é daqueles filmes que tem coisas muito boas, coisas meio estranhas, e algumas decisões que fazem a gente olhar para a tela e falar: por quê? Mas antes de qualquer coisa, volta comigo lá para 1845. Isso mesmo, século XIX. Nada de super-heróis ainda, nada de uniforme, nada de X-Men. Só uma casa grande, uma família rica e um menino chamado James. E cara, esse começo já tem um clima pesado. O James é uma criança frágil, vive doente, sempre pálido. Aquele tipo de personagem que você já percebe que não tem uma vida muito fácil. E tem também o Victor, que aparentemente é o irmão dele. Só que desde o começo, você sente que existe alguma coisa estranha na relação entre os dois. Não é aquela relação típica de irmãos de filme, sabe? Existe uma tensão ali. E eu sempre achei interessante como o filme planta essa sensação logo nos primeiros minutos. Agora, presta atenção no que acontece nessa casa. Tem um homem chamado Thomas Logan que trabalha ali na propriedade. Ele não é exatamente uma pessoa equilibrada. O cara claramente carrega algum tipo de raiva acumulada. E uma noite, tudo explode. Literalmente. Ele entra na casa armado. E aqui já começa uma cena que, para mim, é uma das mais impactantes do filme inteiro. Porque tudo acontece muito rápido. Tiro, gritos, caos. O James corre escada abaixo e encontra o pai dele. Morto. Imagina isso. Você é uma criança, doente, confusa, e de repente vê seu próprio pai assassinado na sua frente. E aí acontece um momento que muda absolutamente tudo. O James entra em choque, e algo desperta dentro dele. De repente, duas garras de osso simplesmente saem das mãos dele. Não é bonito, não é heróico, não é nada estilo super-herói da Marvel que a gente vê hoje. É violento, é animal, é assustador. E naquele momento, ele faz a única coisa que um garoto tomado pela raiva faria. Ele ataca. As garras atravessam o peito do Thomas Logan, e quando o homem está morrendo, ele revela uma coisa absurda. Ele diz que não era o pai do James que morreu ali. Ele diz que ele era o verdadeiro pai do garoto. Cara, quando você para pensar nisso, é um começo extremamente trágico. Porque em questão de minutos, o James descobre três coisas devastadoras. O pai que ele conhecia morreu. O homem que ele matou era o pai biológico dele. E ele claramente não é um ser humano normal. E é aí que o Victor entra na história de verdade. O Victor olha para tudo aquilo, e ao invés de ficar horrorizado, ele simplesmente entende. Como se aquilo fosse natural para ele. E nesse momento, fica claro que os dois compartilham algo. Algo diferente. Algo perigoso. Então os dois fazem a única coisa que podem fazer. Eles fogem. E aqui começa uma das sequências mais legais do filme, na minha opinião. Porque o filme faz um salto gigantesco no tempo, mas não de forma simples. Em vez de só mostrar anos depois, a gente vê os dois atravessando várias guerras ao longo da história. E essa montagem é muito boa. A gente vê os dois lutando na Guerra Civil Americana, depois na Primeira Guerra, depois na Segunda Guerra, depois no Vietnã. Décadas passam, séculos praticamente, e eles continuam iguais. Eles não envelhecem como pessoas normais. Eles cicatrizam absurdamente rápido e são praticamente impossíveis de matar.
Agora deixa eu falar uma coisa que eu sempre achei interessante nessa parte. O filme mostra que no começo, os dois são muito parecidos. Eles lutam juntos, protegem um ao outro. Existe uma lealdade ali, mas conforme o tempo passa, o Victor começa a mudar. Ou talvez ele sempre tenha sido assim. Ele começa a perder completamente o controle. A violência vira quase um prazer para ele. Enquanto isso, o James, que futuramente vai virar o Logan, ainda tenta manter algum tipo de moral, algum limite. E essa diferença entre os dois vai crescendo devagar, até chegar no Vietnã. Agora, essa cena é importante porque é aqui que tudo começa a desmoronar de vez. Os dois estão numa vila durante a guerra, e o Victor simplesmente perde a cabeça. Ele começa a atacar pessoas sem motivo, completamente fora de controle. E o Logan tenta parar ele, mas o Victor não escuta. E aí, os próprios soldados americanos se voltam contra eles, porque naquele ponto já ficou claro que os dois são diferentes. Eles são capturados, amarrados e condenados à morte. Só que aqui vem uma das primeiras cenas que realmente mostram o quão absurdos esses personagens são. Eles são colocados diante de um pelotão de fuzilamento. As armas são apontadas. Os tiros acontecem. E nada. Eles simplesmente não morrem. Imagina ser um soldado normal e ver duas pessoas levando dezenas de tiros e continuando vivas. Eu acho que qualquer um ali ficaria completamente em choque. Então os dois acabam presos, trancados numa cela como se fossem monstros. E é aqui que aparece um personagem extremamente importante na história do Wolverine, o William Stryker. Esse cara chega na prisão e basicamente diz algo tipo: "Vocês são especiais, e eu quero vocês na minha equipe." E olha, aqui começa uma das partes que eu sempre achei mais interessantes da história do Wolverine, porque é o momento em que ele entra oficialmente num mundo de operações secretas, experimentos e coisas muito mais sombrias do que simples guerras. O Stryker reúne uma equipe de mutantes, cada um com habilidades diferentes. E aqui, o filme apresenta um grupo bem curioso, que inclui personagens que muitos fãs de quadrinhos reconheceram na época. Tem um cara que controla a eletricidade, outro que se teleporta, um espadachim absurdo, um sujeito que manipula energia, e claro, Logan e Victor. Agora, eu preciso comentar uma coisa. Essa parte do filme tem uma vibe meio esquadrão secreto do governo. E honestamente, eu sempre achei essa ideia muito legal. Porque mostra que antes de virar o Wolverine solitário que a gente conhece, o Logan já fez parte de algo maior. Só que, ao mesmo tempo, essa equipe também mostra o quanto o Victor está ficando cada vez mais perigoso. Eles recebem uma missão: entrar num prédio extremamente protegido, roubar algo. E durante essa operação, fica muito claro que o time inteiro não tem muito problema em machucar pessoas. Mas o Logan tem. Ele começa a perceber que aquilo não é exatamente uma missão militar. É praticamente uma operação brutal. E quando eles chegam a um vilarejo, atrás de um certo mineral raro, as coisas passam completamente dos limites. O Stryker quer informação. E quando ninguém responde, ele dá uma ordem simples: eliminar todos. Cara, essa é uma daquelas cenas que definem um personagem. Porque o Logan olha para aquilo tudo e percebe que cruzaram uma linha que ele não quer cruzar. Ele não entrou nessa guerra para massacrar inocentes. E é exatamente aí que ele toma uma decisão que muda o rumo da história. Ele abandona a equipe, abandona o Stryker, abandona o próprio irmão e decide desaparecer do mundo. Agora, pausa rápida aqui. Quando eu vi esse filme pela primeira vez, essa parte sempre me marcou, porque ela explica muito sobre quem o Wolverine é nos filmes dos X-Men. Ele não é só um cara violento com garras.
Ele é alguém que passou séculos tentando fugir da própria natureza. Mas, infelizmente, o passado sempre volta. E no caso do Logan, ele volta da pior forma possível. E é exatamente aí que a vida dele muda completamente outra vez. Mas isso, a gente continua já já. Então, depois de abandonar aquela equipe do Stryker e, principalmente, se afastar do próprio irmão, o Logan decide fazer algo que ele provavelmente nunca tinha tentado de verdade antes: viver uma vida normal. E quando eu digo normal, é normal mesmo. Nada de guerra, nada de missões secretas, nada de gente morrendo ao redor dele. Só paz. E é curioso pensar nisso, porque se você olhar para a trajetória do personagem até aqui, o cara passou mais de um século lutando em guerras. Imagina isso por um segundo. Mais de 100 anos vivendo basicamente como uma arma humana. Então, quando o filme mostra ele nas montanhas do Canadá, trabalhando como lenhador, vivendo numa cabana simples, dá até uma sensação estranha. Parece que pela primeira vez, ele realmente encontrou um lugar no mundo. E aqui entra uma das personagens mais importantes dessa fase da vida dele, a Kayla. Cara, eu sei que muita gente critica algumas coisas desse filme, mas eu sempre gostei da dinâmica entre o Logan e a Kayla, porque ela traz uma humanidade muito forte para a história. O Logan, que normalmente é fechado, bruto, desconfiado, com ela ele é diferente. Ele sorri mais, ele relaxa, ele parece feliz. E se você conhece o Wolverine dos outros filmes dos X-Men, sabe que isso é raro. Muito raro. Tem uma cena simples que eu sempre acho legal comentar. Eles estão conversando sobre uma lenda indígena, uma história sobre um espírito que se apaixona pela lua. O espírito quer tanto ficar com ela que acaba preso entre dois mundos, sem nunca poder realmente alcançá-la. E a Kayla fala isso de uma forma tão tranquila, quase poética, que parece só uma história bonita. Mas se você parar para pensar, essa lenda praticamente descreve o Logan inteiro. Um cara preso entre dois mundos. Nem completamente humano, nem completamente algo diferente. E olha, eu gosto quando filmes de super-herói colocam essas pequenas metáforas. Nem todo mundo percebe, mas elas ajudam a construir o personagem. Durante esse tempo nas montanhas, o Logan tenta deixar o passado para trás. Ele não usa as garras. Ele não fala sobre quem foi. Ele só quer trabalhar, viver com a Kayla e esquecer todo o resto. Mas claro, se fosse tão simples assim, não existiria filme. Uma noite, algo estranho acontece. O Logan sente um cheiro no ar. Agora, quem conhece o personagem sabe que o olfato dele é praticamente animal. Ele consegue sentir coisas a quilômetros de distância. Então, quando ele percebe aquele cheiro, ele já sabe. Alguma coisa está errada. Ele começa a caminhar pela floresta, analisando tudo ao redor, e encontra marcas nas árvores. Marcas de garras. E nesse momento você consegue quase sentir o que passa pela cabeça dele. Porque só existe uma pessoa no mundo que faria aquelas marcas daquele jeito. Victor. O irmão dele voltou. E quando o Logan percebe isso, a primeira reação dele não é raiva. É medo. Não por ele, mas pela Kayla. Porque ele sabe exatamente do que o Victor é capaz. Então ele corre para a cidade. E essa sequência é muito boa em termos de tensão, porque o filme deixa você imaginando o pior antes mesmo de mostrar qualquer coisa. Quando o Logan chega perto do carro da Kayla, ela não está lá. O carro está vazio. Mas tem algo no capô. Marcas de garras. E cara, nesse momento o Logan já sabe. Não precisa de explicação nenhuma. Ele corre de volta para a floresta, desesperado, procurando por ela. E depois de algum tempo, ele encontra. A Kayla está morta. O corpo dela jogado no chão, frio, sem vida. Essa é uma das cenas mais pesadas do filme,
porque você vê o Logan completamente destruído. Não é aquele Wolverine furioso ainda. É um cara em choque. Um cara que acabou de perder a única coisa que fazia a vida dele ter sentido. Mas o luto dura pouco, porque logo depois vem a raiva. E quando o Logan fica com raiva, a gente sabe o que acontece. Na mesma noite, ele vai até um bar onde o Victor está esperando. E o clima dessa cena é fantástico, porque não tem gritos no começo, não tem confusão imediata. Só dois irmãos olhando um para o outro depois de anos. O Logan pergunta uma coisa simples. Por quê? E a resposta do Victor é praticamente psicopata. Ele diz que fez isso para chamar a atenção do irmão, que durante 6 anos o Logan simplesmente sumiu, não ligou, não escreveu, nada. Então ele resolveu trazer o Logan de volta. Cara, isso mostra exatamente o quão distorcido o Victor é. Na cabeça dele, matar alguém que o irmão ama é quase como mandar uma mensagem. E claro, isso termina da única forma possível. Os dois começam a lutar. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui que sempre me chamou a atenção nessa luta. O Victor não só está mais forte, ele parece estar se divertindo. Enquanto o Logan luta movido pela dor, o Victor encara aquilo como um jogo. Eles destroem o bar inteiro. Mesas voam, paredes quebram, garras de osso contra garras de osso. Só que no final, acontece algo inesperado. O Victor quebra as garras do Logan. E isso é brutal. Porque aquelas garras eram praticamente a única arma natural dele. E quando elas quebram, o Logan fica completamente vulnerável. E é nesse momento que alguém aparece. William Stryker. De novo. Agora pensa na situação. O Logan acabou de perder a mulher que amava, acabou de ser humilhado pelo próprio irmão, e o único cara que aparece oferecendo ajuda é justamente aquele que ele abandonou anos atrás. Stryker diz que sabe quem está por trás das mortes de vários membros da antiga equipe. Sim, porque aparentemente não foi só a Kyla. Outros mutantes daquela equipe também estão sendo assassinados. E Stryker jura que quer parar o Victor. O Logan não confia nele, nem um pouco. Mas ao mesmo tempo, ele quer vingança. E aí o Stryker faz uma proposta que vai mudar a vida do Logan para sempre. Ele diz que pode dar ao Logan o poder necessário para derrotar o Victor. Pode transformar ele numa arma capaz de cortar qualquer coisa. Só que existe um preço. Um procedimento extremamente doloroso. Um experimento que ninguém jamais sobreviveu antes. Eles vão colocar um metal indestrutível dentro do corpo dele. Um metal raro chamado adamantium. Quando o Stryker fala isso, o Logan entende imediatamente o que aquilo significa. Não é um simples upgrade, é transformar o corpo dele inteiro numa arma viva. E o Stryker ainda diz uma frase que eu acho muito simbólica. Você quer vingança, mas precisa estar disposto a pagar o preço. E aqui vem um momento importante do personagem. O Logan aceita, mas ele impõe uma condição. Ele diz que quer manter a memória, quer lembrar de tudo, quer lembrar da Kyla, quer lembrar do que o Victor fez. Porque a dor é a única coisa que vai manter ele focado. E cara, isso mostra muito sobre o estado mental dele naquele momento. Ele não quer seguir em frente. Ele quer se tornar algo capaz de destruir o irmão. Então, o Stryker leva ele para uma instalação secreta. E quando a gente vê o laboratório, já dá aquela sensação de que isso vai dar muito errado. Máquinas gigantes, tanques metálicos, cientistas observando tudo como se estivessem lidando com um objeto, não com um ser humano. E aí começa um dos momentos mais famosos da história do Wolverine, o experimento do adamantium. O Logan é colocado numa estrutura metálica que prende todo o corpo dele. E lentamente,
o metal começa a ser injetado no esqueleto dele. Agora imagina isso. Metal líquido sendo forçado para dentro dos ossos. A dor deve ser absurda. O Logan começa a gritar. O coração dele dispara. Os cientistas entram em pânico porque o corpo dele não parece aguentar o processo. E por um momento, o coração dele para. Silêncio total no laboratório. Todo mundo acha que ele morreu. Mas aí, os batimentos voltam. E nesse instante, todo mundo percebe uma coisa. Eles acabaram de criar algo completamente novo. Algo muito mais perigoso do que qualquer coisa que existia antes. Porque quando Logan desperta, as garras dele não são mais de osso. Agora são de adamantium, indestrutíveis. E nesse momento, nasce oficialmente o Wolverine que a gente conhece. Mas o que o Logan ainda não sabe é que o plano do Stryker nunca foi simplesmente ajudar ele. Na verdade, tudo isso fazia parte de algo muito maior, algo muito mais cruel. E quando o Logan descobrir isso, cara, o inferno vai começar de verdade. Agora pensa comigo por um segundo. O Logan acabou de sobreviver a um procedimento que basicamente transformou o esqueleto dele inteiro em metal. Não é só as garras, é o corpo todo. Cada osso revestido com adamantium. E se você parar para imaginar a dor disso, cara, deve ser algo completamente fora da compreensão humana. E o mais assustador é que, enquanto ele está lá naquele tanque cheio de líquido, os cientistas observam tudo como se fosse apenas um experimento bem-sucedido. Não tem emoção. Não tem empatia. Para eles, o Logan virou literalmente um projeto. E é aqui que começa uma das partes mais tensas do filme. Porque enquanto o Logan está inconsciente dentro do tanque, o Stryker começa a dar novas ordens para a equipe dele. E quando você presta atenção na conversa, você percebe algo muito errado. Ele fala sobre apagar a memória do Logan. Sim, apagar tudo. Transformar ele numa arma obediente, sem passado, sem sentimentos, sem lembranças. Basicamente um soldado perfeito. E olha, essa parte sempre me dá uma sensação estranha quando eu assisto. Porque até aquele momento, o Logan acreditava que estava fazendo um acordo. Um pacto para conseguir vingança contra o Victor. Mas pro Stryker, nunca foi sobre isso. O plano sempre foi controlar o Wolverine. Só que tem um pequeno problema nesse plano. Logan não está tão inconsciente quanto eles pensam. Mesmo dentro daquele tanque, com o corpo destruído pelo processo, ele escuta tudo. Cada palavra. Cada ordem. E nesse momento, você consegue imaginar exatamente o que está acontecendo na cabeça dele. Primeiro vem a confusão, depois a raiva, e então aquela decisão silenciosa que a gente conhece muito bem. Ele não vai deixar ninguém controlar ele. De repente, o tanque explode. O Logan simplesmente acorda com tudo. E cara, essa cena é uma das mais icônicas do filme inteiro. Porque pela primeira vez, a gente vê o Wolverine com as garras de adamantium completamente ativadas. As lâminas saem das mãos dele, brilhando. E o olhar dele, meu amigo, aquilo ali não é mais só raiva, é instinto puro. Ele começa a destruir o laboratório. Soldados tentam parar ele. Máquinas são destruídas. Vidros quebram. E o Wolverine atravessa aquele lugar inteiro, como um animal preso que finalmente foi solto. O mais interessante dessa sequência é que ela mostra algo fundamental sobre o personagem. Ele não foi criado para obedecer ninguém. Mesmo quando tentam controlar ele, sempre existe aquele lado selvagem pronto para reagir. O Stryker, claro, entra em pânico. Porque o plano dele dependia completamente do Logan perder a memória. Sem isso, ele não tem controle nenhum sobre aquela criatura que acabou de criar. Então, ele ordena que os soldados matem o Logan. E terceiro,
que o Gambit já esteve lá. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve aquele momento assistindo um filme em que percebe que o personagem principal está sendo manipulado desde o começo? Porque quando a história chega nesse ponto, é exatamente essa sensação que começa a aparecer. O Logan está em Las Vegas, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Ele sabe que o Victor está envolvido, sabe que o Stryker está capturando mutantes, mas ainda não entende qual é o plano completo. E, sinceramente, nem a gente entende direito ainda. O filme vai soltando essas informações devagar, quase como se estivesse provocando o espectador. E é aqui que entra um personagem que eu sempre achei muito subestimado nesse filme: o Gambit. Quando o Logan finalmente encontra ele, a situação já começa tensa. Porque o Gambit não é exatamente o tipo de cara que confia nas pessoas logo de cara. E também não ajuda o fato de que o Logan chega praticamente invadindo o lugar dele. Agora imagina a cena. Um sujeito com garras de metal, olhar de quem já passou por guerra demais, perguntando sobre uma ilha secreta, cheia de experimentos com mutantes. O Gambit olha para ele e pensa basicamente: cara, eu não quero me meter nisso. Mas o Logan insiste. E durante essa conversa, a gente descobre algumas coisas muito importantes. Primeiro, que essa tal ilha existe mesmo. Um lugar isolado onde mutantes estão sendo levados contra a vontade para servir de cobaias. Segundo, que o Stryker está por trás de tudo aquilo. E terceiro, que o Gambit já esteve lá. Sim, ele foi um dos poucos que conseguiram escapar. E isso já diz muita coisa sobre o nível de perigo daquele lugar. Mas antes que a conversa avance muito, acontece outra coisa típica desse tipo de história. Alguém aparece para estragar tudo. Victor. Cara, a entrada dele nessa parte do filme é quase como a chegada de um predador. Você sente que a atmosfera muda completamente. O clima fica pesado. Porque quando o Victor aparece, normalmente alguém acaba morto. E dessa vez ele não veio só para conversar. Ele veio terminar o trabalho. A luta que acontece entre o Logan e o Victor nesse momento é bem intensa. E o interessante é perceber como a dinâmica entre os dois mudou desde o começo do filme. Antes, eles lutavam como irmãos que tinham uma rivalidade brutal. Agora, parece mais uma guerra pessoal. O Logan quer vingança. O Victor quer provar que sempre foi superior. Só que no meio dessa confusão toda, o Gambit também acaba entrando na briga. E olha, essa sequência é bem caótica, mas ao mesmo tempo divertida. Cartas explosivas voando, garras de adamantium cortando tudo, gente sendo arremessada contra paredes. É aquele tipo de cena que lembra bastante a vibe de quadrinhos mesmo. Mas o Victor acaba escapando. E isso deixa claro uma coisa: ele não está agindo sozinho. Existe um plano maior acontecendo. Então o Logan decide que precisa ir direto até a fonte, a ilha do Stryker. Agora, enquanto isso, o filme corta para outra parte da história. E é aqui que vem uma das maiores reviravoltas. Porque lembra da Kyla? A mulher que o Logan amava. A mulher que ele acreditava que tinha sido assassinada pelo Victor. Pois é, ela está viva. E cara, quando essa revelação aparece no filme, muita gente ficou meio chocada na época. Porque até aquele momento, o Logan tinha tomado várias decisões baseadas na dor de ter perdido ela. Mas a realidade é muito mais complicada. A Kyla não apenas está viva, como também está trabalhando com o Stryker. Agora imagina o peso disso. O Logan aceitou ter o corpo inteiro revestido com adamantium. Aceitou se transformar numa arma. Tudo por vingança pela morte dela. E ela está ali, viva. Só que as coisas não são tão simples quanto parecem. A Kyla tem um poder mutante muito específico. Ela consegue controlar as pessoas com o toque. Basicamente, quando ela fala algo enquanto toca alguém,
aquela pessoa é obrigada a obedecer. E foi exatamente assim que ela convenceu o Logan a participar do experimento. Sim, ela manipulou ele. Mas o motivo disso começa a aparecer logo depois. O Stryker está mantendo a irmã dela como refém, então ela não teve escolha. Ela foi forçada a ajudar no projeto. E aqui entra uma camada interessante da história, porque até esse ponto, a gente poderia simplesmente tratar ela como uma traidora. Mas quando o filme mostra que ela estava tentando proteger a irmã, a situação fica muito mais cinza. Nada é totalmente preto e branco. Enquanto isso, o projeto do Stryker está chegando ao momento final, o tal experimento número 11. Agora pensa no nível de loucura disso. Durante anos, ele capturou mutantes com poderes diferentes: teleportação, controle de energia, regeneração, força absurda. E a ideia dele era combinar tudo isso num único ser. Criar a arma perfeita. O resultado desse experimento tem um nome que muita gente conhece hoje: Weapon 11. Mas no filme, é basicamente uma versão experimental do Deadpool. Sim, aquele personagem que anos depois ganharia filmes próprios e viraria um dos mais populares da Marvel. Só que aqui, ele é muito diferente. Nada de piadas, nada de sarcasmo. Ele é praticamente uma máquina silenciosa de combate. E o mais assustador, ele tem vários poderes ao mesmo tempo. As garras são parecidas com as do Wolverine. Ele consegue se teleportar, disparar energia. É literalmente uma mistura de mutantes. Agora, imagina o Logan descobrindo tudo isso. Quando ele finalmente chega perto da ilha do Stryker, acompanhado do Gambit, ele já está completamente decidido. Ele não quer mais respostas. Ele quer acabar com aquilo. E uma coisa precisa ser dita aqui. Essa fase do filme mostra bem a transformação completa do personagem. Aquele homem que queria viver em paz nas montanhas do Canadá simplesmente não existe mais. Agora existe o Wolverine. Uma força da natureza. Um cara que não tem mais medo de se machucar, porque sabe que vai se curar. E que não tem mais medo de lutar, porque já perdeu tudo o que importava. Só que o que ele ainda não sabe é que o maior choque da vida dele está esperando logo ali dentro daquela instalação. Porque quando ele encontrar a Kyla novamente, a verdade vai aparecer. E quando isso acontecer, a dor vai ser muito maior do que qualquer coisa que o Victor ou o Stryker fizeram com ele. E honestamente, esse é o momento em que a história do Wolverine deixa de ser apenas uma história de vingança e começa a se tornar algo muito mais trágico. Agora a gente chega em um ponto da história que, sinceramente, sempre me deixou com sentimentos mistos quando eu assisto esse filme. Porque é aqui que várias verdades começam a aparecer ao mesmo tempo, e algumas delas atingem o Logan como um soco no estômago. O Logan finalmente está chegando perto da instalação do Stryker, aquela ilha secreta onde mutantes estão sendo levados contra a vontade, experimentos estão acontecendo, e onde basicamente nasceu o pior pesadelo da vida dele. E enquanto ele se aproxima daquele lugar, dá para sentir que tudo dentro dele está fervendo. Não é só raiva, é traição, é dor. É aquela sensação de que ele foi manipulado como uma peça de xadrez. E o mais interessante é que o filme começa a mostrar que ele não foi o único. Quando o Logan entra naquela instalação, ele começa a encontrar sinais de que vários mutantes foram mantidos ali como prisioneiros. Celas, equipamentos médicos, corredores frios. Tudo tem aquele clima de laboratório secreto, onde coisas muito erradas aconteceram. Agora imagina o que passa pela cabeça dele nesse momento. Ele lembra do próprio experimento. Lembra da dor. Lembra da forma como o Stryker tratava tudo aquilo como ciência. E aí ele percebe uma coisa. O que aconteceu com ele foi apenas uma pequena parte de algo muito maior.
O Striker passou anos capturando mutantes, usando eles, quebrando eles, testando limites, tudo em nome de criar a arma perfeita. E enquanto Logan caminha por esse lugar, destruindo tudo que encontra pela frente, ele também começa a encontrar mutantes que ainda estão presos ali. Crianças. Sim, crianças. Mutantes jovens que foram capturados porque tinham poderes. E essa parte da história é pesada quando você pensa bem. Porque mostra que o projeto do Striker não tinha absolutamente limite nenhum. Se alguém tinha uma habilidade mutante, virava recurso, virava experimento, virava ferramenta. E nesse momento, o Logan percebe que não pode simplesmente matar o Striker e ir embora. Tem gente ali que precisa sair. Só que antes de qualquer resgate acontecer, ele encontra alguém. Kayla. Cara, essa cena é complicada. Porque quando o Logan vê ela viva, dá pra perceber que o cérebro dele praticamente trava por alguns segundos. Imagina descobrir que a pessoa que você amava, que você acreditava ter perdido, está ali na sua frente, viva, respirando. Só que a reação dele não é felicidade, é confusão, é dor. E logo vem a pergunta que estava entalada na garganta dele desde o começo. Por quê? E a Kayla finalmente conta a verdade. Ela explica que o Striker estava mantendo a irmã dela presa. Se ela não ajudasse, a irmã morreria. Então ela fez o que precisava fazer. Ela se aproximou do Logan, fez ele confiar nela, fez ele se apaixonar. E depois manipulou ele para aceitar o experimento. Agora pensa na cabeça do Logan nesse momento. Durante todo o filme, ele acreditava que estava lutando por vingança pela mulher que amava. Mas na realidade, tudo aquilo fazia parte do plano do Striker. E pior ainda, a pessoa que ele mais confiava também participou disso. Só que ao mesmo tempo, dá pra ver que a Kayla está destruída por dentro também. Porque apesar de tudo que aconteceu, ela realmente se apaixonou por ele. Ou seja, ela também virou vítima da própria mentira. Esse é um daqueles momentos em que não existe um vilão simples na situação. Existe manipulação, desespero e escolhas impossíveis. Mas antes que eles possam realmente conversar sobre tudo isso, outra pessoa aparece. Victor. E cara, o timing dele é quase cruel. Porque ele chega exatamente no momento em que o Logan está emocionalmente mais vulnerável. E claro, a primeira coisa que ele faz é provocar. O Victor sempre teve esse lado sádico. Ele gosta de brincar com a mente do Logan. Gosta de ver o irmão perder o controle. Só que dessa vez, a situação é diferente. Porque o Logan já não está mais lutando apenas pela Kayla. Ele está lutando contra tudo que o Striker fez. Então começa mais uma luta entre os dois. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui. Essa rivalidade entre Logan e Victor é provavelmente uma das melhores partes desse filme inteiro. Porque não é só uma luta física. É uma guerra de personalidades. O Victor representa o lado animal que abraçou a violência. O Logan representa o cara que tentou fugir disso, mas nunca conseguiu totalmente. E durante essa luta, o Victor também revela algo interessante. Ele não está exatamente feliz com o Striker também. Na verdade, ele foi usado da mesma forma. O Striker prometeu que faria com ele o mesmo procedimento do Adamantium. Prometeu tornar ele ainda mais poderoso, mas depois descobriu que o corpo dele não sobreviveria ao processo. Então, basicamente, ele foi descartado. E quando o Victor percebeu isso, ele começou a agir por conta própria. Ou seja, todo mundo nessa história acabou sendo manipulado de alguma forma. Enquanto os dois lutam, o Logan finalmente entende uma coisa importante. O verdadeiro inimigo não é o Victor, é o Striker. É ele quem criou toda essa situação. É ele quem transformou mutantes em armas.
É ele quem destruiu a vida de todo mundo ali. Então, por um momento inesperado, Logan e Victor fazem algo que parecia impossível. Eles param de lutar. Não porque viraram amigos de novo, mas porque existe algo mais urgente. Eles precisam parar o Striker. Só que nesse exato momento, o plano final do Striker entra em ação. O experimento número 11. A arma definitiva. E quando essa criatura aparece, cara, até o Wolverine percebe que está diante de algo completamente diferente de tudo que já enfrentou, porque aquilo não é apenas um mutante. Não é apenas um experimento. É a combinação de tudo que o Striker fez durante anos. E quando essa criatura entra na sala, a batalha final começa a se formar. Mas o que ninguém ali imagina ainda é que essa luta vai custar muito mais do que eles estão preparados para pagar. Agora imagina a situação por um momento. O Logan acabou de descobrir que a mulher que ele amava estava viva o tempo todo. Descobriu que foi manipulado pelo Striker. Descobriu que o próprio irmão também estava sendo usado no mesmo jogo. E agora, no meio de tudo isso, aparece a criação final daquele projeto maluco. O tal experimento número 11. E cara, quando essa criatura entra em cena, o clima muda completamente. Porque até aquele momento, o filme ainda estava lidando com conflitos entre pessoas. Logan contra Victor. Logan contra Striker. Mas agora, aparece algo que parece quase artificial demais para ser humano. O corpo é cheio de cicatrizes, os olhos vazios, e o mais estranho de tudo, a boca dele está completamente fechada, quase costurada. Nada de falar, nada de personalidade, só uma arma. E se você reparar bem, esse personagem é basicamente uma versão experimental do Deadpool, só que completamente diferente daquele personagem que depois ficou famoso pelos filmes cheios de humor. Aqui, ele é praticamente um soldado silencioso, programado para matar. E o mais assustador é que ele tem vários poderes ao mesmo tempo. Garras parecidas com as do Wolverine, capacidade de teleportação, disparos de energia, regeneração. É literalmente a mistura de vários mutantes em um só corpo. Agora pensa no nível de arrogância do Striker para acreditar que conseguiria controlar algo assim. Quando Logan vê aquilo pela primeira vez, dá para perceber que até ele fica um pouco surpreso. Porque durante toda a vida dele, ele já enfrentou muita coisa, mas aquilo ali é outro nível, e o Striker observa tudo de longe, como um cientista assistindo ao resultado do próprio experimento. Ele acredita que finalmente criou a arma perfeita. Só que o plano dele começa a dar errado imediatamente, porque o Logan não está sozinho. O Victor também está ali. E por mais que os dois tenham passado o filme inteiro tentando se matar, existe uma coisa que continua verdadeira. Quando eles lutam juntos, eles são praticamente imparáveis. Então acontece algo curioso. Pela primeira vez no filme inteiro, os dois irmãos lutam lado a lado novamente. Não porque viraram aliados de verdade, mas porque aquela criatura é perigosa demais para enfrentar sozinho. E cara, essa sequência de luta é bem intensa. O Logan ataca com as garras de adamantium, tentando encontrar alguma fraqueza. O Victor usa a velocidade e a brutalidade dele para pressionar o inimigo. Mas o experimento 11 não é um adversário comum. Ele se teleporta. Aparece atrás deles. Ataca de ângulos diferentes. Dispara energia que destrói paredes inteiras. E isso cria uma sensação muito interessante na luta. Porque normalmente o Wolverine é o cara que domina a situação. Mas aqui, ele precisa improvisar. Enquanto essa batalha acontece, outra parte importante da história também está se desenrolando. A Kayla está tentando libertar os mutantes que estavam presos na instalação. Crianças, adolescentes, mutantes que passaram anos ali sendo usados como cobaias.
E essa parte sempre me faz pensar em como o filme tentou trazer um pouco do tema clássico dos X-Men, a perseguição aos mutantes. Porque, no fundo, toda essa história começou com medo. Medo do que os mutantes podem fazer. E o Stryker levou esse medo ao extremo. Mas a Kayla consegue abrir as celas. E os jovens mutantes finalmente conseguem sair. Agora imagina essa cena. Um grupo de crianças com poderes diferentes correndo por corredores destruídos, tentando escapar de um laboratório secreto que basicamente roubou a infância delas. Enquanto isso, o Logan continua lutando contra a arma do Stryker. Só que durante essa batalha, ele percebe uma coisa importante. A criatura usa poderes diferentes, mas não parece ter controle total sobre eles. É quase como se o corpo estivesse lutando para manter tudo funcionando ao mesmo tempo. E isso cria pequenas falhas, pequenos momentos em que ele fica vulnerável. O Logan percebe isso. E o Victor também. Então os dois começam a trabalhar juntos de verdade. Um distraindo, o outro atacando. Agora deixa eu comentar uma coisa interessante sobre essa parte do filme. Apesar de muita gente criticar essa versão do Deadpool, a ideia de combinar vários poderes em um só personagem até que é bem interessante dentro da história do projeto Weapon X, porque mostra até onde o Stryker estava disposto a ir. Ele não queria apenas estudar mutantes, ele queria construir um. Só que, como sempre acontece em histórias desse tipo, brincar de Deus nunca termina bem. Durante a luta, uma explosão começa a destruir partes da instalação. Tubulações estouram. Estruturas metálicas começam a ceder. O lugar inteiro começa a entrar em colapso. E enquanto isso, os jovens mutantes finalmente conseguem sair do prédio. Mas ainda existe um problema. O Stryker ainda está livre. E ele ainda tem soldados. Então, enquanto o Logan e o Victor enfrentam o Experimento 11, os outros mutantes precisam fugir antes que seja tarde demais. É aqui que o Gambit reaparece na história. Ele chega com aquele estilo dele, meio tranquilo mesmo no meio do caos, e ajuda a abrir caminho para as crianças escaparem. Cartas energizadas explodindo portas, soldados sendo derrubados. É quase como se ele fosse o cara que aparece no último segundo para equilibrar as coisas. Enquanto isso, a luta principal continua. E aos poucos, Logan e Victor começam a ganhar vantagem. Eles conseguem ferir o Experimento 11. Conseguem derrubar ele momentaneamente, mas destruir completamente aquela criatura. Isso já é outra história. Porque o Adamantium também está presente no corpo dele. E isso significa que ele é extremamente difícil de matar. Então, o Logan percebe que talvez não exista uma forma simples de vencer aquela luta. Talvez a única solução seja destruir tudo ao redor. Acabar com o projeto inteiro. Acabar com o lugar onde tudo começou. E enquanto essa decisão começa a se formar na cabeça dele, outra tragédia está prestes a acontecer. Porque no meio desse caos todo, a Kayla acaba ficando para trás. E quando o Logan perceber isso, ele vai ter que fazer uma escolha. Continuar lutando ou tentar salvar a única pessoa que ainda importa para ele. E se tem uma coisa que a gente já aprendeu sobre o Wolverine, é que quando alguém que ele ama está em perigo, ele não pensa duas vezes. E é exatamente nesse ponto que a história começa a ficar realmente intensa. O Logan percebe que a Kayla ficou para trás, presa dentro da instalação, enquanto ele luta contra o Experimento 11. E aqui, a tensão do filme atinge outro nível, porque ele não está apenas lutando pela própria sobrevivência. Ele está lutando por alguém que ama, por quem ele faria qualquer coisa. E a forma como o filme constrói isso é bem interessante, porque mostra que, apesar de toda a raiva, toda a violência e toda a brutalidade que ele já enfrentou, ainda existe humanidade nele. Agora pensa comigo. O Logan está no meio de explosões, paredes desabando,
soldados do Striker atirando por todos os lados, e ele ainda consegue manter foco na Kayla. Não é só força bruta, é instinto, é sobrevivência e proteção ao mesmo tempo. É uma cena que te deixa sem fôlego, porque você sabe que ele não vai parar por nada. E o filme faz questão de te mostrar isso com cada corte, cada close das garras saindo das mãos dele, cada expressão de dor e raiva no rosto dele. Enquanto isso, o Victor, que até então estava mais como rival do Logan, acaba se unindo a ele de maneira tática. Não é amizade, não é perdão, é pura necessidade. Ambos entendem que o Striker é o verdadeiro inimigo e que o Experimento 11 representa um perigo que nenhum dos dois pode enfrentar sozinho. E essa dinâmica adiciona uma camada interessante à história. Dois irmãos com ódio um do outro, mas que conseguem colocar suas diferenças de lado por um objetivo maior. E o mais legal é que o filme não te entrega tudo mastigado. Ele deixa espaço para a tensão crescer. Você sente cada passo do Logan dentro da instalação, cada decisão que ele precisa tomar rapidamente. Cada corredor se torna uma armadilha potencial. Cada sala pode esconder inimigos. A fotografia e o uso das sombras ajudam a aumentar essa sensação de perigo constante. E, honestamente, é uma das partes mais bem dirigidas do filme, mesmo que muitas pessoas tenham criticado o roteiro em outras cenas. Quando o Logan finalmente consegue alcançar a Kayla, a situação fica ainda mais complicada. Ela está cercada por soldados do Striker, que não hesitam em usar força letal. É aqui que o filme mostra a ferocidade do Wolverine em toda a sua extensão. Ele atravessa o campo de batalha com precisão e brutalidade. Cada golpe, cada corte das garras é calculado, mas ao mesmo tempo impulsivo, refletindo o equilíbrio perfeito entre instinto animal e experiência de combate. E claro, não podemos esquecer do Experimento 11. Mesmo enquanto Logan tenta salvar Kayla, a criatura continua atacando, teleportando-se, disparando energia e quase destruindo tudo ao redor. É um inimigo que representa o ápice da insanidade do Striker, uma combinação de poderes que ninguém deveria controlar. É quase simbólico, porque ele representa o resultado extremo da manipulação e da ambição desmedida de Striker, enquanto Logan representa resistência e humanidade, mesmo em meio ao caos. O momento em que Logan finalmente enfrenta o Experimento 11 cara a cara é memorável. Não é uma luta só de força, é uma luta de estratégia, de percepção. Logan precisa entender como derrotar alguém que tem múltiplos poderes, enquanto protege Kayla e os outros mutantes. E o filme consegue transmitir essa complexidade sem perder ritmo, alternando cenas de ação frenética com closes dramáticos que destacam a tensão emocional. Outro ponto que me chamou a atenção nessa parte do filme é o desenvolvimento do Victor. Ele não é apenas o vilão ou o rival. Ele também está tentando sobreviver e proteger a própria vida. E, mesmo com toda a rivalidade com Logan, ele mostra momentos de colaboração estratégica. Isso adiciona um certo grau de realismo à relação dos dois. Não é um vilão totalmente mau ou herói perfeito. São pessoas quebradas tentando lidar com o mundo que sempre os manipulou. Enquanto Logan continua lutando, a Kayla finalmente consegue se libertar parcialmente, ajudando a desativar algumas barreiras que prendiam os mutantes. Esse momento de colaboração entre os personagens é pequeno, mas significativo. Ele mostra que, apesar de tudo o que aconteceu, ainda existe esperança. Ainda existe resistência contra o controle total do Striker. É quase como se cada personagem estivesse reivindicando sua própria humanidade em meio ao caos. E é nessa sequência que a tensão narrativa atinge o ápice. Porque Logan percebe que não basta apenas salvar a Kayla e os mutantes. Ele precisa também derrubar o Striker de uma vez por todas. E isso significa destruir a instalação,
acabar com o Experimento 11 e garantir que ninguém mais seja vítima daqueles experimentos insanos. Essa parte do filme, para mim, sempre foi a mais simbólica. Logan enfrentando tudo o que foi feito com ele, tudo o que ele perdeu, e ainda assim, lutando para proteger outros inocentes. É uma mistura de vingança, redenção e instinto de sobrevivência. E o melhor é que mesmo com tanta ação, o filme ainda consegue transmitir emoção. Você sente dor, raiva, amor e desespero ao mesmo tempo. E isso é algo que poucos filmes de ação conseguem equilibrar tão bem. E quando o filme finalmente começa a preparar o terreno para a batalha final contra Stryker e o Experimento 11, você percebe que cada decisão tomada até esse ponto, cada luta, cada traição, cada descoberta, foi construída de forma a aumentar a tensão e o peso emocional do Logan. Não é só mais um filme de ação. É a história de um homem que foi manipulado, quebrado e transformado em uma arma, mas que ainda luta para manter sua humanidade viva. E esse equilíbrio entre brutalidade e emoção, entre ação e história, é o que faz X-Men Origins, Wolverine, ter momentos realmente memoráveis, mesmo que o filme como um todo tenha recebido críticas mistas. É nessa parte que você percebe que o Wolverine não é apenas um personagem invencível. Ele é um símbolo de resistência, de dor transformada em força, de luta por algo que vale a pena. E cara, é exatamente essa mistura que faz você prender a respiração durante cada cena. Cada corte, cada explosão, cada golpe das garras é calculado para manter você completamente imerso na jornada do Logan. E, honestamente, é difícil não sentir empatia por ele nessa hora, mesmo sabendo de todos os erros e falhas ao longo do filme. Porque, no final das contas, o que você está vendo não é só ação. É a história de um homem tentando reconquistar sua vida, tentando proteger aqueles que ainda têm esperança e enfrentando um passado que nunca o deixou em paz. E isso, meus amigos, é o que torna essa parte do filme tão intensa e memorável. E chegamos ao ponto em que a adrenalina está a mil. O Logan agora está completamente imerso na batalha, e o filme faz questão de mostrar que não é apenas ação desenfreada. É caos controlado. Cada corredor da instalação do Stryker parece ter sido projetado para testar os limites do Wolverine, mas ele está à altura do desafio. As garras cortam o metal, o adamantium reluz nas explosões de luz, e o corpo dele se regenera a cada ferida. É quase hipnotizante assistir, porque você sente o peso da força dele, mas também a dor que ele carrega por dentro. Enquanto o Logan enfrenta o Experimento 11, a Kayla luta para manter os mutantes que escaparam protegidos. É interessante notar como o filme intercala essas cenas de ação com momentos de tensão emocional. Você sente que tudo está conectado. Cada decisão do Logan afeta a sobrevivência de outros, e cada movimento da Kayla impacta a luta. É um equilíbrio delicado que funciona muito bem no ritmo da narrativa, apesar de alguns criticarem que é exagerado. O Experimento 11 continua sendo quase invencível. Ele teleporta, dispara energia, ataca com força descomunal. Mas o Logan começa a perceber padrões. Ele percebe que, apesar de todos os poderes combinados, a criatura ainda é limitada por impulsos humanos. Esse momento é crucial, porque mostra que nem toda a criação do Stryker é perfeita. Mesmo as armas mais terríveis têm falhas, e o Logan sabe explorar isso. Enquanto isso, o Victor continua sua participação estratégica. Ele não é apenas uma força de apoio. Ele cria aberturas, distrai inimigos e permite que Logan avance. É uma parceria improvisada, mas extremamente eficaz. E aqui, o filme mostra algo que muitas pessoas podem ter perdido. A rivalidade deles não desapareceu, mas ambos têm um objetivo maior. Essa dualidade adiciona camadas à narrativa,
porque você sente a tensão entre ódio e necessidade de cooperação em cada cena. E é nesse ponto que vem um dos momentos mais marcantes do filme, o confronto direto entre Logan e a Kayla, onde a verdade finalmente vem à tona. Ela explica de forma clara que estava sendo forçada a ajudar o Stryker para proteger sua irmã. É um momento carregado de emoção. Você percebe que toda a raiva e frustração do Logan não são totalmente direcionadas a ela, mas sim ao sistema que os manipulou, ao Stryker, ao Experimento 11, a tudo que destruiu vidas ao redor deles. O filme usa essa revelação para aprofundar o personagem do Wolverine. Ele não é mais apenas um vingador com garras. Ele se torna alguém que precisa equilibrar dor, raiva e empatia, enquanto enfrenta inimigos praticamente imparáveis. E isso faz a batalha final ser muito mais do que apenas ação física. É psicológico também. O espectador se envolve não apenas com os golpes, mas com o que eles significam para os personagens. E enquanto a tensão aumenta, o Experimento 11 faz algo que muda completamente a dinâmica da luta. Ele captura um mutante jovem e o usa como escudo humano. Esse momento força Logan a tomar decisões rápidas, calculadas e extremamente arriscadas. Ele precisa proteger inocentes, enquanto enfrenta um adversário muito mais poderoso. É uma das sequências mais dramáticas do filme, porque mistura a ação intensa com stakes emocionais altíssimos. Outra coisa que vale destacar aqui é a direção das cenas de combate. A câmera não fica apenas focada nos golpes. Ela mostra o ambiente destruído, as chamas, os escombros e a reação dos personagens. Isso cria uma sensação de realismo, mesmo dentro de um mundo fantástico. Você sente que o perigo é real, que qualquer erro pode custar vidas. E é também nesse momento que Logan começa a perceber a verdadeira extensão da ambição do Stryker. Ele entende que o Experimento 11 não é apenas uma arma. É um produto de anos de manipulação, traição e ambição desmedida. E essa percepção adiciona peso à luta. Não é só sobre sobreviver ou derrotar o inimigo. É sobre destruir um sistema inteiro que explorou mutantes por anos. Enquanto Logan lida com isso, a Kayla continua salvando os mutantes, mostrando que, apesar de todas as manipulações, ainda há esperança. Ela representa aquilo que o Logan precisa proteger, o lado humano que ele ainda mantém, mesmo depois de todas as perdas. É uma narrativa que mistura vingança com redenção, criando uma tensão emocional que poucos filmes de ação conseguem atingir. E então, em meio ao caos, o Stryker finalmente percebe que perdeu o controle da situação. O Experimento 11, embora poderoso, está agora sendo desafiado pelo próprio criador da arma perfeita, o Wolverine. O filme consegue transmitir isso com cortes rápidos, explosões e closes dramáticos que enfatizam cada impacto, cada golpe, cada reação. E é nesse ponto que a batalha final começa a se aproximar. Logan percebe que, para sobreviver e proteger aqueles que ama, ele precisará usar não apenas força, mas inteligência, instinto e coragem. É o ápice do personagem, mostrando que o Wolverine não é invencível apenas por regeneração ou garras de adamantium. Ele é invencível porque não desiste, mesmo diante de adversários impossíveis. Essa parte do filme, para mim, é a prova de que X-Men Origins, Wolverine, consegue equilibrar ação e narrativa emocional. Não é só um festival de destruição, é uma história de resistência, estratégia e humanidade. Cada cena foi construída para manter o espectador preso à tela, sentindo cada dor, cada risco e cada vitória momentânea. E é exatamente essa combinação de ação intensa, stakes emocionais e desenvolvimento de personagens que torna essa parte do filme memorável. Porque você não está apenas assistindo à luta do Logan. Você está vivendo cada momento com ele, sentindo cada golpe, cada decisão
e cada risco. No fim dessa sequência, o que fica claro é que nada será fácil. O experimento 11 ainda está ativo. O Stryker continua manipulando tudo nos bastidores. E o Logan terá que superar não apenas inimigos externos, mas também sua própria dor e raiva, para finalmente chegar ao desfecho que todos esperam. Chegamos a uma das partes mais tensas do filme, onde toda a história que foi construída até agora começa a convergir para o clímax. Logan já enfrentou o experimento 11, lidou com seu irmão Victor, enfrentou a manipulação do Stryker e ainda teve que salvar os mutantes presos. Mas aqui, a tensão não é só física, é emocional. A cada passo que ele dá pelos corredores da instalação, você sente que tudo pode explodir a qualquer momento, que cada decisão errada pode custar vidas. O Stryker, claro, não está parado. Ele observa tudo de longe, calculando cada movimento. Para ele, Logan ainda é uma peça que pode ser controlada, uma arma que precisa ser ajustada. E é justamente isso que aumenta a frustração do Wolverine. Ele percebe que, mesmo após toda a destruição e caos que causou, Stryker continua manipulando o cenário, testando limites e controlando variáveis. É um lembrete constante de que a batalha não é apenas física, mas mental. Enquanto isso, a Kayla continua sendo essencial. Ela ajuda a desativar barreiras e guiar os mutantes para fora da instalação, mas também se vê cercada por soldados que não hesitam em atirar. Essas cenas mostram a força e a coragem dela, mas também lembram ao Logan o quanto ainda há em jogo. Ele não está apenas lutando por vingança, está lutando para salvar vidas inocentes, e cada segundo conta. E é nesse momento que a dinâmica entre Logan e Victor se destaca ainda mais. Eles não são aliados convencionais. Não existe amizade aqui, apenas necessidade. Mas ao unir forças, eles começam a criar uma estratégia para finalmente enfrentar o Experimento 11 e o próprio Stryker. É uma aliança frágil, cheia de tensão, mas extremamente eficaz. Essa relação adiciona uma camada de complexidade à história, porque você percebe que mesmo os rivais mais ferrenhos podem se unir quando a situação exige. O Experimento 11 continua sendo quase impossível de derrotar. Suas habilidades múltiplas criam momentos de verdadeiro desespero. Ele teleporta, dispara energia e utiliza uma força bruta que ameaça destruir tudo ao redor. Logan precisa pensar rápido, improvisar e usar cada truque que conhece para tentar manter a vantagem. Aqui, o filme faz um bom trabalho ao mostrar que força bruta sozinha não é suficiente. Inteligência e estratégia são tão importantes quanto os poderes. Uma das partes mais impactantes dessa sequência é quando Logan finalmente percebe que destruir o Experimento 11 completamente talvez não seja viável. Ele começa a considerar alternativas, como derrubar a instalação inteira para impedir que o Stryker continue seus experimentos. Isso dá à narrativa um peso dramático ainda maior, porque cada movimento tem consequências enormes. Não se trata apenas de lutar. Trata-se de fazer escolhas impossíveis sob extrema pressão. Enquanto isso, a Kayla e os mutantes conseguem escapar de parte da instalação, mas ainda existem soldados perseguindo-os. Essas cenas criam um paralelo interessante. Enquanto Logan enfrenta a ameaça máxima dentro, há uma corrida contra o tempo do lado de fora. Isso mantém o espectador constantemente em alerta, sem saber se a fuga será bem-sucedida ou se alguém será capturado novamente. E é aqui que o filme acerta na construção de tensão emocional. Logan não é apenas um personagem invencível. Ele está emocionalmente vulnerável. Ele sente dor, culpa, raiva e medo simultaneamente. E essas emoções influenciam cada decisão que toma. É por isso que essa parte do filme funciona tão bem. A ação é intensa,
mas a conexão emocional mantém você envolvido. O Striker percebe que sua criação começou a escapar de seu controle. O Experimento 11 não é mais apenas uma arma. Ele se torna uma ameaça que desafia o próprio Criador. Isso representa simbolicamente a falha de Striker como manipulador. Ele não pode controlar tudo, e o caos que ele criou começa a se voltar contra ele. Enquanto a batalha continua, Logan e Victor finalmente começam a coordenar ataques combinados contra o Experimento 11. Cada golpe é calculado, cada movimento visa explorar a vulnerabilidade da criatura. É uma dança brutal de força e estratégia, e você percebe que a união dos irmãos, mesmo que temporária, é a chave para resistir à criação do Striker. E é nesse ponto que o filme também explora a humanidade do Wolverine. Apesar de estar cercado de destruição, ele ainda protege os mutantes mais jovens, ainda se preocupa com a Kyla e ainda mantém um código de moral próprio. Isso cria um contraste poderoso. Enquanto o Experimento 11 e o Striker representam manipulação, desumanização e controle absoluto, Logan representa instinto, emoção e resistência. A combinação de tensão física e emocional torna essa sequência memorável. Não se trata apenas de garras, explosões ou poderes. Trata-se de sobrevivência, empatia e luta por algo maior do que ele mesmo. É a essência do Wolverine, um homem quebrado, manipulado, mas que se recusa a perder a humanidade que ainda lhe resta. E enquanto a batalha se aproxima do clímax, você sente que nada será fácil. Cada segundo é crítico, cada decisão é vital. O filme consegue transmitir isso de forma intensa, mantendo o espectador completamente imerso na jornada. E, honestamente, é uma das partes mais envolventes de toda a narrativa, porque mistura ação frenética com stakes emocionais altíssimos. No fim dessa sequência, uma coisa fica clara. Logan não pode apenas lutar contra inimigos físicos. Ele precisa confrontar os fantasmas do passado, a traição, a dor e a manipulação. Tudo enquanto protege aqueles que ainda têm esperança. E é essa complexidade emocional, combinada com cenas de ação bem coreografadas, que torna esta parte do filme inesquecível. Chegando a este ponto do filme, a tensão está no ápice, e você realmente sente o peso de tudo o que aconteceu até agora. O Wolverine está cercado de caos, corredores destruídos, explosões, soldados atirando de todos os lados, o Experimento 11 atacando sem parar, e ele ainda precisa proteger a Kyla e os mutantes que escaparam. É o tipo de sequência que te faz prender a respiração, porque não há momento de descanso. Cada passo que Logan dá tem consequências imediatas. E o mais interessante é como o filme mistura ação e emoção aqui. Você tem toda a brutalidade física da luta, mas também sente o conflito interno do Logan. Ele não está apenas tentando sobreviver. Ele está lutando para corrigir os erros do passado, salvar pessoas inocentes e enfrentar seu próprio trauma. E isso dá à narrativa um peso que vai muito além das cenas de combate. O Experimento 11 continua sendo uma ameaça quase imparável. Cada ataque dele combina força bruta, velocidade e habilidades sobrenaturais que tornam Logan vulnerável, mesmo com sua regeneração. É fascinante ver como o filme mostra a luta como algo mais que uma simples batalha física. É um teste de estratégia, instinto e resistência mental. Logan precisa pensar rápido e improvisar constantemente, e isso mantém a tensão lá no alto. Enquanto isso, Victor permanece ao lado dele, funcionando mais como uma força tática do que como aliado de confiança. A relação deles é complexa. Não é amizade, não é perdão, é pura necessidade. Mas essa dinâmica adiciona profundidade à história, porque mostra que até os rivais mais ferrenhos podem encontrar um terreno comum
quando confrontados com uma ameaça maior. Em meio ao caos, a Kyla desempenha um papel crucial. Ela consegue desativar barreiras, abrir portas e guiar os jovens mutantes para fora da instalação. Esses momentos mostram coragem e inteligência, mas também reforçam o tema central do filme: a luta pela liberdade dos oprimidos. É interessante perceber que, enquanto Logan lida com o Experimento 11, a Kyla está salvando vidas, equilibrando ação e emoção em paralelo. O Stryker, como sempre, observa de longe. Ele acredita que ainda controla a situação, mas começa a perceber que perdeu o controle sobre suas próprias criações. Esse é um ponto simbólico importante. O Experimento 11 e os mutantes que escapam representam a falha de Stryker em manipular a vida e o poder. Ele é a personificação do caos que ele mesmo criou, e isso acrescenta camadas à narrativa. Logan, percebendo que destruir o Experimento 11 pode ser impossível, começa a considerar alternativas drásticas. Ele avalia derrubar a instalação inteira, mesmo que isso coloque sua própria vida em risco. É um momento decisivo, que mostra o quanto ele está disposto a ir para proteger os inocentes e impedir que o Stryker continue seus experimentos. A batalha final contra o Experimento 11 é intensa. Logan precisa usar toda a sua experiência, força e inteligência. Cada golpe é estratégico, cada movimento calculado. É quase como um xadrez em alta velocidade, onde qualquer erro pode ser fatal. E essa combinação de ação e tensão psicológica é o que mantém o público preso à tela. E, claro, a humanidade do Wolverine continua sendo central nessa parte do filme. Ele não apenas destrói inimigos, ele protege os que não podem se defender. Ele luta não por ódio, mas por justiça, e isso dá à sua violência um propósito que ressoa com o espectador. É a dualidade do personagem que faz dele tão fascinante. Brutalidade controlada por moral e instinto de proteção. Enquanto a luta se desenrola, você percebe que cada detalhe foi pensado para maximizar a tensão. As explosões, os escombros caindo, os disparos de energia do Experimento 11, tudo isso cria um cenário caótico que reflete o mundo interno do Wolverine. Dor, raiva e determinação pura. E é essa combinação que torna esta parte do filme tão memorável. O clímax da sequência ainda não chega ao fim, porque Logan percebe que vencer essa batalha não é apenas uma questão de força, mas de estratégia e sacrifício. Ele precisa proteger os mutantes, salvar a Kyla e, ao mesmo tempo, derrotar uma criação que é praticamente invencível. É o ápice da tensão física e emocional do filme, e você sente cada segundo da luta com ele. No final dessa parte, fica claro que nada será simples. O Experimento 11 ainda está ativo, o Stryker ainda está manipulando tudo nos bastidores, e Logan precisa superar não apenas inimigos externos, mas também seu próprio passado e traumas. E é exatamente essa complexidade emocional, aliada à ação intensa, que mantém o espectador completamente imerso na história. O que o filme faz muito bem aqui é equilibrar caos e Wolverine solitário que a gente conhece. O Logan já fez parte de algo maior. Só que, ao mesmo tempo, essa equipe também mostra o quanto Victor está ficando cada vez mais perigoso. Eles recebem uma missão: entrar num prédio extremamente protegido, roubar algo. E durante essa operação, fica muito claro que o time inteiro não tem muito problema em machucar pessoas. Mas o Logan tem. Ele começa a perceber que aquilo não é exatamente uma missão militar. É praticamente uma operação brutal. E quando eles chegam a um vilarejo, atrás de um certo mineral raro, as coisas passam completamente dos limites. O Stryker quer informação, e quando ninguém responde, ele dá uma ordem simples:
eliminar todos. Cara, essa é uma daquelas cenas que definem um personagem. Porque o Logan olha para aquilo tudo e percebe que cruzaram uma linha que ele não quer cruzar. Ele não entrou nessa guerra para massacrar inocentes. E é exatamente aí que ele toma uma decisão que muda o rumo da história. Ele abandona a equipe, abandona o Stryker, abandona o próprio irmão e decide desaparecer do mundo. Agora, pausa rápida aqui. Quando eu vi esse filme pela primeira vez, essa parte sempre me marcou. Porque ela explica muito sobre quem o Wolverine é nos filmes dos X-Men. Ele não é só um cara violento com garras. Ele é alguém que passou séculos tentando fugir da própria natureza. Mas, infelizmente, o passado sempre volta. E no caso do Logan, ele volta da pior forma possível. E é exatamente aí que a vida dele muda completamente outra vez. Mas isso, a gente continua já já. Então, depois de abandonar aquela equipe do Stryker e principalmente se afastar do próprio irmão, o Logan decide fazer algo que ele provavelmente nunca tinha tentado de verdade antes: viver uma vida normal. E quando eu digo normal, é normal mesmo. Nada de guerra, nada de missões secretas, nada de gente morrendo ao redor dele. Só paz. E é curioso pensar nisso, porque se você olhar para a trajetória do personagem até aqui, o cara passou mais de um século lutando em guerras. Imagina isso por um segundo. Mais de 100 anos vivendo basicamente como uma arma humana. Então, quando o filme mostra ele nas montanhas do Canadá, trabalhando como lenhador, vivendo numa cabana simples, dá até uma sensação estranha. Parece que pela primeira vez, ele realmente encontrou um lugar no mundo. E aqui entra uma das personagens mais importantes dessa fase da vida dele, a Kayla. Cara, eu sei que muita gente critica algumas coisas desse filme, mas eu sempre gostei da dinâmica entre o Logan e a Kayla. Porque ela traz uma humanidade muito forte para a história. O Logan, que normalmente é fechado, bruto, desconfiado, com ela ele é diferente. Ele sorri mais, ele relaxa, ele parece feliz. E se você conhece o Wolverine dos outros filmes dos X-Men, sabe que isso é raro. Muito raro. Tem uma cena simples que eu sempre acho legal comentar. Eles estão conversando sobre uma lenda indígena, uma história sobre um espírito que se apaixona pela lua. O espírito quer tanto ficar com ela que acaba preso entre dois mundos, sem nunca poder realmente alcançá-la. E a Kayla fala isso de uma forma tão tranquila, quase poética, que parece só uma história bonita. Mas se você parar para pensar, essa lenda praticamente descreve o Logan inteiro. Um cara preso entre dois mundos, nem completamente humano, nem completamente algo diferente. E olha, eu gosto quando filmes de super-herói colocam essas pequenas metáforas. Nem todo mundo percebe, mas elas ajudam a construir o personagem. Durante esse tempo nas montanhas, o Logan tenta deixar o passado para trás. Ele não usa as garras. Ele não fala sobre quem foi. Ele só quer trabalhar, viver com a Kayla e esquecer todo o resto. Mas claro, se fosse tão simples assim, não existiria filme. Uma noite, algo estranho acontece. O Logan sente um cheiro no ar. Agora, quem conhece o personagem sabe que o olfato dele é praticamente animal. Ele consegue sentir coisas a quilômetros de distância. Então, quando ele percebe aquele cheiro, ele já sabe. Alguma coisa está errada. Ele começa a caminhar pela floresta, analisando tudo ao redor, e encontra marcas nas árvores. Marcas de garras.
E nesse momento você consegue quase sentir o que passa pela cabeça dele. Porque só existe uma pessoa no mundo que faria aquelas marcas daquele jeito. Victor. O irmão dele voltou. E quando o Logan percebe isso, a primeira reação dele não é raiva, é medo. Não por ele, mas pela Kayla. Porque ele sabe exatamente do que o Victor é capaz. Então ele corre para a cidade. E essa sequência é muito boa em termos de tensão, porque o filme deixa você imaginando o pior antes mesmo de mostrar qualquer coisa. Quando o Logan chega perto do carro da Kayla, ela não está lá. O carro está vazio, mas tem algo no capô. Marcas de garras. E cara, nesse momento o Logan já sabe. Não precisa de explicação nenhuma. Ele corre de volta para a floresta, desesperado, procurando por ela. E depois de algum tempo, ele encontra. A Kayla está morta. O corpo dela jogado no chão, frio, sem vida. Essa é uma das cenas mais pesadas do filme, porque você vê o Logan completamente destruído. Não é aquele Wolverine furioso ainda. É um cara em choque. Um cara que acabou de perder a única coisa que fazia a vida dele ter sentido. Combinada com cenas de ação bem coreografadas, que torna esta parte do filme inesquecível. Chegando a este ponto do filme, a tensão está no ápice, e você realmente sente o peso de tudo o que aconteceu até agora. O Wolverine está cercado de caos, corredores destruídos, explosões, soldados atirando de todos os lados, o Experimento 11 atacando sem parar, e ele ainda precisa proteger a Kayla e os mutantes que escaparam. É o tipo de sequência que te faz prender a respiração, porque não há momento de descanso. Cada passo que Logan dá tem consequências imediatas. E o mais interessante é como o filme mistura ação e emoção aqui. Você tem toda a brutalidade física da luta, mas também sente o conflito interno do Logan. Ele não está apenas tentando sobreviver. Ele está lutando para corrigir os erros do passado, salvar pessoas inocentes e enfrentar seu próprio trauma. E isso dá à narrativa um peso que vai muito além das cenas de combate. O Experimento 11 continua sendo uma ameaça quase imparável. Cada ataque dele combina força bruta, velocidade e habilidades sobrenaturais que tornam Logan vulnerável, mesmo com sua regeneração. É fascinante ver como o filme mostra a luta como algo mais que uma simples batalha física. É um teste de estratégia, instinto e resistência mental. Logan precisa pensar rápido e improvisar constantemente, e isso mantém a tensão lá no alto. Enquanto isso, Victor permanece ao lado dele, funcionando mais como uma força tática do que como aliado de confiança. A relação deles é complexa. Não é amizade, não é perdão, é pura necessidade. Mas essa dinâmica adiciona profundidade à história, porque mostra que até os rivais mais ferrenhos podem encontrar um terreno comum quando confrontados com uma ameaça maior. Em meio ao caos, a Kayla desempenha um papel crucial. Ela consegue desativar barreiras, abrir portas e guiar os jovens mutantes para fora da instalação. Esses momentos mostram coragem e inteligência, mas também reforçam o tema central do filme: a luta pela liberdade dos oprimidos. É interessante perceber que, enquanto Logan lida com o Experimento 11, a Kayla está salvando vidas, equilibrando ação e emoção em paralelo. O Stryker, como sempre, observa de longe.
Ele acredita que ainda controla a situação, mas começa a perceber que perdeu o controle sobre suas próprias criações. Esse é um ponto simbólico importante. O Experimento 11 e os mutantes que escapam representam a falha de Stryker em manipular a vida e o poder. Ele é a personificação do caos que ele mesmo criou, e isso acrescenta camadas à narrativa. Logan, percebendo que destruir o Experimento 11 pode ser impossível, começa a considerar alternativas drásticas. Ele avalia derrubar a instalação inteira, mesmo que isso coloque sua própria vida em risco. É um momento decisivo que mostra o quanto ele está disposto a ir para proteger os inocentes e impedir que o Stryker continue seus experimentos. A batalha final contra o Experimento 11 é intensa. Logan precisa usar toda a sua experiência, força e inteligência. Cada golpe é estratégico, cada movimento calculado. É quase como um xadrez em alta velocidade, onde qualquer erro pode ser fatal. E essa combinação de ação e tensão psicológica é o que mantém o público preso à tela. E, claro, a humanidade do Wolverine continua sendo central nessa parte do filme. Ele não apenas destrói inimigos, ele protege os que não podem se defender. Ele luta não por ódio, mas por justiça, e isso dá à sua violência um propósito que ressoa com o espectador. É a dualidade do personagem que faz dele tão fascinante. Brutalidade controlada por moral e instinto de proteção. Enquanto a luta se desenrola, você percebe que cada detalhe foi pensado para maximizar a tensão. As explosões, os escombros caindo, os disparos de energia do Experimento 11, tudo isso cria um cenário caótico que reflete o mundo interno do Wolverine. Dor, raiva e determinação pura. E é essa combinação que torna esta parte do filme tão memorável. O clímax da sequência ainda não chega ao fim, porque Logan percebe que vencer essa batalha não é apenas uma questão de força, mas de estratégia e sacrifício. Ele precisa proteger os mutantes, salvar a Kyla e, ao mesmo tempo, derrotar uma criação que é praticamente invencível. É o ápice da tensão física e emocional do filme, e você sente cada segundo da luta com ele. No final dessa parte, fica claro que nada será simples. O Experimento 11 ainda está ativo, o Stryker ainda está manipulando tudo nos bastidores, e Logan precisa superar não apenas inimigos externos, mas também seu próprio passado e traumas. E é exatamente essa complexidade emocional, aliada à ação intensa, que mantém o espectador completamente imerso na história. O que o filme faz muito bem aqui é equilibrar caos e narra.